Obrigado. Ô Damião, você falava da tabela, né? O Cruzeiro está colado no G6. Com 14 jogos, o Cruzeiro tem 2 pontos a menos, 3 pontos a menos do que tem hoje o Palmeiras. Acho que nem o torcedor mais otimista do Cruzeiro talvez fizesse essa projeção. É claro, o Palmeiras também não vive o seu melhor momento na temporada. Está passando aí por um período de oscilação, tem perdido alguns jogos que a gente não imaginaria que ele perdesse, como aquela derrota para o Bahia, né, em que ele era muito favorito. Mas assim, é para mostrar como o Cruzeiro, dentro da sua expectativa, vai muito bem, obrigado. Muito além Cruzeiro, muito além da expectativa. São Paulo. Bragantino. Bragantino ano passado fez um campeonato bem ruim, esse ano faz um campeonato bem honesto. O Bragantino contra o Cruzeiro, Pansieri, a gente estava em Bragança Paulista, o Bragantino contra o Cruzeiro jogando em Bragança, o Cruzeiro destruiu o Bragantino, não ganhou só o jogo não, destruiu o Bragantino, e hoje o Bragantino se recuperou, tem 24 pontos, o Cruzeiro tem 21, o Bragantino é o 6º colocado, o Cruzeiro é o 8º. Me recordo daquele jogo, logo de cara o Ramiro já faz um gol, né? Acho que com 1 minuto praticamente o Ramiro já balança as redes do Bragantino e ali a situação ficou favorável para o Cruzeiro. É interessante vocês falarem dessa questão envolvendo o Vasco da Gama, porque eu tive essa experiência, eu vivenciei isso ontem. Muitos colegas, né, me perguntavam assim, Pansieri, mas como que é essa SAF do Cruzeiro, como que é esse trabalho do Cruzeiro? A SAF aqui parece que não está dando certo, a turma não conseguiu encaixar direito. É aquela coisa, né? Porque muita gente pensava que a SAF seria a salvação, que era só injetar grana e boa. E não é, tem que ter gestão, tem que ter pés no chão, não pode pagar mais do que consegue, tem que enxugar a folha, tem que fazer recuperação judicial e o Cruzeiro conseguiu isso. Foi até um fato, o Damião, comemorado pelo próprio Ronaldo Fenômeno. Ele deu uma entrevista essa semana ao Galvão Bueno, no podcast do Galvão, e ele falou que foi uma vitória para o Cruzeiro essa recuperação judicial para pagar mesmo quem deve. Tem gente que não é uma quantia tão alta, mas precisa receber, o Cruzeiro sabe disso e vai pagar todo mundo, funcionário, muita gente que passou por lá. Então uma forma de trabalho diferente do que a gente viu, por exemplo, no Vasco da Gama, e certamente isso tem um impacto direto dentro de campo, no resultado de campo. Não dá para dissociar uma coisa da outra, Damião. Olha, o grande ponto para mim que o Cruzeiro acerta e que o Cruzeiro vem acertando demais, muito mais acertando que errando, são as contratações. O Cruzeiro, essa SAF do Ronaldo, que eu fui um dos críticos ferrenhos logo no início, principalmente naquela época que liberou o Fábio, mas o Ronaldo deixou bem claro que ele sabia o que estava fazendo e que os diretores do Cruzeiro sabiam o que estavam fazendo. Ele nunca mentiu para a torcida falando que ia disputar o campeonato na ponta, que ia montar time milionário para voltar da volta olímpica. Ele nunca falou isso. Ele sempre foi com pés no chão, e as contratações do Cruzeiro são contratações simples, humildes, mas que deram muito certo. Desde o técnico Pesolano no passado, que ninguém sabia de onde que esse cara estava vindo, quem que era esse cara. Aí depois sai o Pesolano, todo mundo fala, agora destruiu o Cruzeiro, agora acabou, o Pesolano foi embora. O cara trouxe o Pepa, ninguém sabia que era Pepa. E o rapaz faz esse serviço que faz. Os jogadores contratados pelo Cruzeiro, a maioria, tira um ou outro aí, tem o Nicão que não deu certo, mas dos outros, a maioria fizeram o Cruzeiro ter um time competitivo. O time do Cruzeiro, independentemente de nome de jogadores, porque a folha nem compara com a folha do Atlético, do Flamengo, do Palmeiras, mas o time do Cruzeiro, ele entra em campo contra o Atlético, contra o Palmeiras e contra o Flamengo para poder vencer o jogo, inclusive. É um time competitivo, Ale. Contra o Flamengo, inclusive no Maracanã, jogou melhor que o Flamengo. Jogou melhor que o Flamengo, era para ter vencido no Maracanã. Contra o Atlético, se não fosse a falha do goleiro do Cruzeiro, ele não teria perdido o Clássico. Verdade. Então, o time do Cruzeiro é competitivo. E tem uma situação, o Pance pode até falar um pouco mais, que o ano passado o Ronaldo não precisava ficar explicando toda hora o tamanho do rombo que ele pegou o Cruzeiro, né? As dívidas, a dificuldade financeira. Como esse ano o nível de enfrentamento é completamente diferente, e o Cruzeiro evidentemente andou algumas rodadas sem vencer, chegou a ficar 7 jogos sem vitória, contando a eliminação na Copa do Brasil. Ele tem que reforçar isso pro torcedor. Ele vai no podcast do Galvão, outro do Mano Brown, isso aqui, para falar que realmente
Cada gaveta que ele abre, sai uma cobra, sai um jacaré, sai um crocodilo, porque o torcedor, ele vai na emoção, ele vai ali na camisa, vai na tradição e quer o Cruzeiro brigando por título. Aí o Ronaldo tem que ir lá e falar, ó, pessoal, não é assim, tal. E dentro dessa realidade, é o que você falou, o Cruzeiro tem muito mais acertos do que erro. Essa do Nicão realmente se comprovou um erro, talvez porque tenha sido uma aposta pessoal do Paulo André, que foi muito feliz com o Nicão no Furacão e falou, não, vamos trazer o Nicão aqui que nós recupera ele. Não recuperou. 7h mais 40. O próximo compromisso do Cruzeiro, como é que tá a agenda do Cruzeiro? Como é que tá o Cruzeiro agora, depois dessa vitória contra o Vasco, ô Pansieri? Cruzeiro que hoje não trabalhou, né? Ontem chegou 11h30 da noite no aeroporto de Confins e os jogadores liberados, Damião. Hoje, então, não teve trabalho, amanhã também é folga. Eles voltam aos trabalhos na terça-feira de manhã. De manhã, todo mundo na Toca da Raposa, firme e forte para esse compromisso contra o Coritiba. Vai ser o reencontro com o Edu. O Edu, que foi o artilheiro do Cruzeiro, vocês mencionavam do Cruzeiro ano passado, com o Pessolano e tudo mais. O Edu que foi para lá, já foi apresentado, pode ser que apareça para esse duelo contra o time celeste. Damião, deixa eu fechar aqui rapidamente, 7h41, são 18 mil confirmados para essa partida do Independência, então vale destacar que o Cruzeiro vai ter casa cheia, esse jogo não vai ser no Mineirão, esse jogo vai ser no Independência, uma informação que a gente já trazia ao longo da semana, e dia 23 de julho, que é o próximo domingo, depois do dia 16, o Cruzeiro fazendo o confronto contra o Goiás, às 4h da tarde, também vai ser no Independência. Até saiu a tabela com o Mineirão, mas vai ter essa alteração por parte da CBF. Os 2 jogos vão ser no Indepa. Em relação a reforços, o Cruzeiro ontem que estreou o Paulo Vitor, né? Ele entrou no decorrer da partida. O time deve ter, para esse duelo contra o Coritiba, o Palácios fazendo a estreia, até porque o William vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo recebido. Sobre Arthur Gomes, semana importante, o jornal A Bola dizendo de 3 milhões de euros, e o nosso Guilherme Pio conversou com o pai do Neymar ontem, que confirmou o jogador vai atuar no Cruzeiro. Arthur Gomes está sendo contratado em definitivo, ex-Santos, ex-Chape, Atlético Goianiense, foi cria do Peixe, então tá chegando para o Cruzeiro, atacante Arthur Gomes, vindo para o time celeste, e também estão conversando parte salarial, essa questão do contrato com o Matheus Pereira, para que também ao longo da semana, o Damião, destrave essa situação, e aí o Cruzeiro contrate Matheus Pereira, que poderia vir do Al Hilal, é o time que tem um contrato com ele, e o Arthur Gomes em definitivo do Sport. Cruzeiro se movimentando bem aí no mercado para buscar reforços pro Pepa, Damião. Tá certo, ô Pansieri, 7h mais 43, o Cruzeiro com 2 jogos agora dentro de casa. A importância da tabela pro Cruzeiro. Tem o jogo contra esse próximo jogo, que como disse o nosso Pansieri, que será contra o Coritiba, já no final de semana no Independência, e depois contra o Goiás. Ou seja, a situação agora melhora um pouco pro lado do Cruzeiro. E por que melhora? Porque os 2 times que o Cruzeiro vai enfrentar agora, tanto o Coritiba quanto o Goiás, são times, Nath, que estão na zona de rebaixamento, né? O Coritiba é o 18º com 10 pontos, o Goiás é o 17º com 11 pontos ganhos. E além de estarem abaixo do Cruzeiro na tabela, vivendo uma situação mais delicada, são times que jogam pior do que joga o Cruzeiro. Então isso também dá ainda mais esperança ao torcedor de que o Cruzeiro possa fazer aí, por que não, 9 pontos nessa sequência, e é fundamental pontuar contra esses times, porque mesmo que o Cruzeiro agora na 8ª colocação ainda, né, tem como seu principal objetivo a permanência, então tem que tirar pontos daqueles que brigam lá no Z4 e também agora buscar melhorar essa campanha como mandante. A campanha como visitante é muito boa, fazer também agora bons jogos em Belo Horizonte, jogando no Independência, que eu acho que é a melhor alternativa para o Cruzeiro hoje, porque o jogo do Cruzeiro pede um gramado de qualidade e isso o Independência está entregando. 7h mais 44, daqui a pouquinho, depois do intervalo.